Olá, boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao canal Simone Ferreira Oficial. Estou muito feliz, né, de estar aqui novamente com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é o problema da rotina para o líder, né? As armadilhas que a rotina do dia a dia ela traz aí para o líder. Eu já sofri muito com isso e até identifiquei isso também nas minhas visitas, quando eu dava treinamento, né? Fazia reciclagem de liderança. Uma das coisas que eu identificava era o quanto a rotina ela criava essa armadilha para o líder e aí gerava uma série de problemas que a gente vai falar aqui já já. Mas antes, né, eu tenho que pedir para vocês, estou muito feliz que nós já passamos os 400 inscritos nessa volta aqui, né, minha meta é chegar aí nos 1000 inscritos. Pessoal, é assim, todo mundo me incentivou a vir pro YouTube e eu sempre tive um pouquinho de resistência, né? Porque eu falei, poxa, mas não tenho tanto conteúdo assim. Mas depois eu fui vendo que tem, né? Porque é uma coisa que pode ajudar um, pode ajudar outro, como vem ajudando, e eu fico feliz em compartilhar. Além de dizer que quando a gente está ensinando, a gente também está aprendendo, a gente está reafirmando, a gente está relembrando coisas, né? Então, é muito bom compartilhar. Então, eu estou aqui fazendo isso por vocês, para quem achar que precisa, que vai ajudar, que vai acrescentar aí na sua liderança, mas para mim também, né? Para relembrar algumas coisas, para praticar algumas coisas. Então, vale a pena. O YouTube, ele abre essa porta e a gente chega longe. Então, está conquistando novos inscritos, e para mim está sendo muito lisonjeador, assim, estou ficando contente com isso, tá? Receber os feedbacks das pessoas também. Porque, como eu sempre digo, eu estou trazendo para vocês não coisas da teoria, eu estou trazendo coisas que eu vivenciei na prática e que deram certo para mim. Pode acontecer de repente você estar assistindo aqui e de repente você falar, nossa, para mim isso não fez sentido nenhum. E tudo bem também, porque vai acontecer, somos pessoas diferentes. Mas, para uma grande maioria que veio da origem que eu vim, de repente ali, sem ter estudado, sem ter feito marketing, né, aquela coisa toda, no dia a dia ali que a gente vai aprendendo, porque o mundo corporativo a gente não tem muito tempo, né? A gente, principalmente quem trabalha no departamento comercial, que tem que dar resultado, a gente não tem muito tempo, a gente tem que chegar e já tem que ir mostrando. Então você vai descobrindo muitas coisas na prática. Eu descobri muitas coisas na prática, no dia a dia, né? Então, eu ter alguém para, de repente, que já viveu alguma coisa e poder trazer para a gente e dizer, olha, isso aqui eu já fiz, ou não vai por esse caminho, porque esse caminho de repente vai te prejudicar, você não vai conseguir, de repente é legal. Eu não tinha o YouTube na minha época para me ajudar, né? Então, de repente, mas então, como eu estava dizendo, eu preciso que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para chegar as notificações. Eu estou me esforçando para poder gravar mais vídeos por semana, tá? Não só... Deixa só eu ver se tá ligado. Esse microfone tá ligado. Imagina a gente gravar aqui e depois tá desligado. Para ativar, então eu vou tentar gravar mais vídeos por semana. O YouTube pede essa demanda, né? Porque se a gente quer crescer, pra gente gravar mais. Então eu tô sou leiga aqui, né? Tô começando a entender como que funciona esse mundo aqui agora. E curtir, colocar um gostei, dar um joinha. Então, se você tá gostando, já vai lá rapidinho, porque depois acaba esquecendo, vai fazer outra coisa, tá com a panela no fogo, tá aí já com a equipe, tá com um fone de ouvido. Então, aproveita, já vai lá, já coloca lá no joinha aí, já dá um gostei, porque isso o YouTube entende que tá fazendo sentido, que as pessoas estão gostando e ele começa a distribuir para mais pessoas, tá bom? E aí isso me ajuda, me incentiva, me motiva a vir aqui compartilhar mais coisas com vocês.
Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então falando, a rotina é o maior vilão, é um dos maiores vilões para o líder, para o chefe. Por quê, gente? Quando a gente tem uma... Acho que para tudo na nossa vida, mas vamos falar agora no ambiente ali do trabalho, né? Então você tem uma rotina todos os dias, você sai da sua casa, aí você vai para o trabalho, você chega lá, você tem que fazer, enfim, você já sabe exatamente tudo que você tem que fazer e tal. Você meio que entra, você tem que tomar muito cuidado para você não entrar no automático, no piloto automático, né? Então, assim, muitas vezes que eu fui fazer, até comigo mesmo, tá? Eu vou até dar uma dica daqui a pouco para você, do que você pode fazer, que é uma coisa que eu fazia sempre quando eu estava com equipe. Já vou falar, deixa eu até anotar aqui, para eu não esquecer, porque é muita coisinha, né? Mas deixa eu falar aqui da rotina primeiro. Então, assim, você tem que tomar cuidado para não entrar no piloto automático, porque você acaba fazendo aquilo ali tão automaticamente, tão roboticamente, que você tira, de repente, a vida daquilo, né? E a sua equipe também. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, é onde o resultado ele tende a cair. Muitas vezes, quando eu fui fazer, por exemplo, às vezes tinha uma equipe em uma determinada cidade. Eu trabalhei numa empresa grande que tinha muitas empresas em várias cidades. E às vezes tinha uma determinada cidade que era campeã de vendas, campeã de resultados, e de repente, 2, 3, 4 meses, aquela cidade caía o desempenho, né? E às vezes eu era solicitada para eu ir lá para ver o que estava acontecendo. E eu me lembro que eu chegava na cidade, isso no começo da minha carreira, tá, gente? Não era uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer essa pergunta. Eu perguntava por perguntar. Mas o que aconteceu? Né? Eu perguntava para o líder, eu perguntava para o liderado, eu perguntava para o dono, eu perguntava para as pessoas. Mas o que você acha que aconteceu? Por que caiu o resultado? E a resposta, ao longo dos anos, eu fui vendo que era a mesma era. Mas eu estou fazendo a mesma coisa, Simone. Mas eu não mudei nada. Olha, eu venho para cá, eu sento na minha mesa, eu faço do mesmo jeito, eu falo as mesmas coisas e tudo mais. E aí eu entendi que era a rotina. Era o piloto automático, o grande vilão, tá? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado para você não entrar na rotina, para você não entrar no piloto automático com o seu trabalho, com a sua equipe, porque aí aquilo ali sai o humano. E aí quando sai o humano, quando a gente está falando de liderança, perde um pouco o sentido, porque qual que é o sentido da liderança? É ter um líder, é a figura do líder, da pessoa, do humano, liderando um grupo de pessoas, né? E aí quando isso fica robotizado, perde a graça, perde o sentido. Certo? Então a gente tem que entender isso. Então, quando a gente está falando de liderança, e o canal aqui, a gente fala, ele é mais voltado para a liderança. Ele ajuda alguns liderados também, ele ajuda em outros aspectos, mas ele é mais voltado para a liderança, né? Principalmente para os aspirantes à liderança aí, para os novatos, né? Para o pessoal que está engajando nesse cargo de líder, né? Que é desafiador e a gente sabe disso. Então, a rotina eu vejo como um grande vilão. Então, quando você pensa que, mas agora eu já sei todo o processo. Eu vejo muitas pessoas aí pela internet falando, o processo, que você tem que criar o processo, porque uma vez criado o processo, fez lá, tá, você tem que criar o processo, você tem que treinar as pessoas, você tem que ter como que funciona, você tem que ter tudo padronizado. Sim, a parte organizacional do negócio. Mas não pode ser robotizado. Cuidado com o robotizar. Cuidado com a rotina. Perde o brilho do negócio, perde a magia da coisa. Tá? E uma das coisas... Simone, mas como que eu consigo identificar isso? Eu, como líder, tô ali no processo, tô ali no dia a dia, chego, faço as mesmas coisas e tal. Como que eu consigo identificar que eu não tô, né? Primeiro, assim, você tem que ver se aquilo não está
Eu sempre prestei muita atenção nas pessoas. Então, assim, eu sempre ouvi muito a equipe. Eu sempre prestei muita atenção no bom dia, tá? Então, cada dia eu dava um bom dia de um jeito, cada dia eu dava um bom dia diferente. Um dia eu dava um bom dia mais seco, porque eu queria sentir o retorno daquilo. Outro dia eu já dava um bom dia mais animadona, outro dia, enfim. E aí eu ia sentindo o retorno daquilo ali, tá? Se você chega todo dia e fala o mesmo bom dia, daqui a pouco as pessoas estão te respondendo do mesmo jeito também, porque tá robotizado aquilo. Então, e eu sempre presto muito atenção nas pessoas, tá? Até hoje, uma pessoa no supermercado, dependendo da forma que eu falo para a caixa, olá, boa tarde, dependendo do jeito que ela me responder, eu sei mais ou menos como que tá o clima ali naquele mercado. É doido o negócio, mas são 28 anos atuando, né, gente? Prestando atenção em gente, para fazer gente dar certo. Então, eu fiquei meio que expert nisso daí, tá? Então, você precisa prestar atenção na tua equipe. Você precisa conhecer a sua equipe. E, mais uma vez, eu falo isso em todos os vídeos, não confunda com amizade, não significa que você tem que ser amiga da sua equipe, você precisa conhecer a sua equipe. Você precisa ter interesse na sua equipe, você precisa saber o que faz o seu colaborador ficar feliz, animado, né, motivado, daquele jeito que você gosta de ver ele trabalhando, com aquela vontade, e o que faz ele ficar para baixo, e o que você percebe que acontece ali que não rola muito, tá? Simone, mas aquilo ali que acontece que ele não gosta muito faz parte do processo. Então chama ele e explica isso para ele, ensina para ele, mostra para ele por que tem que ser daquele jeito, tá? Porque às vezes ele não entendeu também. Isso faz parte da liderança, tá, gente? Liderar, é trabalhoso. Se fosse simplesmente chegar lá e falar, eu quero que faça assim porque é assim, pronto, acabou, seria muito fácil. E todo mundo daria resultado. Não é. Liderar com resultado, com excelência, para ter uma equipe de alta performance é suado. É suado. E aí, eu vou dar uma dica para vocês, líderes, né? Para vocês verem de fora. Saia de fora da equipe. Porque quando a gente está dentro da equipe, o tempo todo ali, né? A gente não consegue, às vezes, observar o óbvio. Né? Então, por isso que muitas vezes, quando as empresas contratam uma assessoria, alguém para vir de fora para dar com outro olhar, essa pessoa chega e detecta no primeiro dia. Eu adorava fazer assessoria e gosto ainda, pode me convidar que eu vou, tá? Por quê? Porque é diferente, você chega, você consegue ver. Porque você está de fora, você não está vivendo aquela rotina, você não está no dia a dia, você não está envolvida ali você não está no automático, né? E você consegue bater o olho e ver. Se você for uma pessoa experiente no negócio, você consegue ver, né? Então, assim, você líder, só que você como líder, você consegue fazer isso. Então, como, Simone? Saia do seu trabalho, chegue na sua casa ou num outro ambiente, não quero levar problema para casa. Mas assim, gente, é claro que a gente deve ter esse cuidado de não levar, né? Não levar todos os dias. Mas pontualmente, você vai precisar tirar ali meia hora, 40 minutos do seu dia, principalmente se você tem uma operação, se você tem uma equipe, para você fazer isso, nem que seja num café, em algum outro lugar, para que você pega papel e caneta, não é computador não, é papel e caneta, pega papel e caneta e faz um desenho de como está a sua equipe neste dia. Então você vai anotar lá qual o nome da sua equipe. Então eu tenho a Maria é isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu tenho o João, eu tenho o José. E você vai anotar na frente como está na sua visão cada um, onde eles têm que chegar, o que você espera de cada um deles e o que você honestamente está sentindo de cada um deles e se você acredita que eles vão chegar. Mas isso, gente, você não vai apresentar para ninguém, você não vai apresentar para eles, isso é com você. E você vai conseguir olhar de cima, você vai conseguir olhar macro, e você vai falar assim, poxa vida,
Já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar a Maria desse lugar aqui, que ela não está confortável aqui. E eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou mudar ela com o João. Porque a Maria está no lugar errado. Por exemplo, você vai ter, né? Você vai ter essa ideia, você vai descobrir isso. Quantas vezes, quando eu estava exercendo essa função, eu não via isso de fazer esse exercício. Então, eu fazia esse exercício fácil. E depois que você pega a prática de fazer isso, você faz isso no carro, você faz isso indo de manhã trabalhar, você faz isso indo para o trabalho, você já não faz mais no café. Você começa a fazer isso. Você tá ali dentro, não está conseguindo pensar, você fala assim, vou tomar um café, já volto. Nesse eu vou tomar um café, já volto, você para pensar, você para analisar, tá? Porque você ficar sentado lá, junto com a sua equipe, olhando para aquele processo robótico, achando que está tudo funcionando, principalmente quando não está, né, gente? Quando o processo... E toma cuidado, né? Toma cuidado com isso é tema para outros vídeos, mas toma cuidado com quando você acha que está tudo lindo e tudo maravilhoso, né? Dá uma olhada, dá uma cuidada realmente nisso, sabe? Vê como que tá realmente essas pessoas. Porque pessoas falham também. Processos falham também. Então, você precisa estar atento. O líder, ele tem que estar atento. Ele tem que ter sempre uma carta na manga, ele tem que ter sempre alguém, sabe? Ele tem que estar sempre entrevistando. Isso também eu vou falar num outro tema. Já tem algum vídeo aí, mas também ele está precisando... Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre contratação, sobre treinamento. A gente vai fazer um vídeo um pouco mais completo para vocês, tá? Mas assim, pessoal, eu espero que tenha feito sentido para você, que você consiga ter entendido essa questão da rotina ser um dos maiores vilões do líder. Da vida. Eu penso que é para a vida, né? No relacionamento, a rotina, ela tende a ser um vilão, na amizade, na vida, mas ali, principalmente, quem trabalha com aquele cotidiano, principalmente, por exemplo, quer ver um lugar que é a maior roubada a rotina? Telemarketing. Telemarketing, que é aquele script e aquilo ali que você tem que falar e não pode fugir daquilo, que é engessado. Esses são campeões para cair em ciladas, para cair na rotina e para deixar de dar resultado. Por quê? Porque, mas tá processa a minha operação e de repente você trocou a operação inteira. Eu escuto muito isso. Fulano tem uma operação fantástica, faz não sei quantos milhões. E aí, de repente, fulano perdeu a operação toda. Quer dizer, foi todo mundo embora. Mas por quê? Não sei, trocou todo mundo. Porque caiu na rotina, as pessoas ficaram robotizadas e aí ele teve que contratar tudo de novo. Não era mais fácil ele ficar de fora, né? Mudar as peças, treinar quem tivesse que treinar, reciclar quem tivesse que reciclar, dar oportunidade para quem tivesse que dar oportunidade e, obviamente, substituir quem tivesse que substituir, né? Eu acho muito mais fácil, mas enfim. Então, a rotina, ela realmente, ela tende a ser o seu maior vilão se você não tomar cuidado. Então, espero que tenha feito sentido para você, espero que isso possa te ajudar. Essa dica é uma dica que eu usei muito na minha vida profissional, tento usar na minha vida pessoal, não com muito sucesso, mas eu tento, tá bom? E, gente, por favor, dá um like, compartilha, deixa um comentário se estiver fazendo sentido para você, e eu vou fazer o possível para estar sempre postando vídeos aqui, principalmente se vocês me ajudarem deixando comentários com os temas, né, com sugestões do que vocês querem que eu traga aqui de coisas do cotidiano, de coisas na prática. Não tem nada na teoria, não tem nada que eu li num livro. Todas as coisas que eu trago aqui são coisas que eu realmente vivi no meu dia a dia. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.